Você que convive com diabetes, será que tem que só focar na glicemia? Neste vídeo, a gente vai falar sobre esse assunto e trazer uma resposta para essa pergunta. O Juntos por Você está aqui para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Então faz o seguinte, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo. O Juntos por Você está começando. Quando a gente fala sobre diabetes, a gente tem que lembrar que é uma doença crônica que não tem cura, mas que ao longo do tempo, se não cuidada, pode trazer vários prejuízos à saúde. Mas quando a gente fala de saúde, a gente não está falando apenas dos níveis de glicose, a gente está falando da saúde de uma forma geral. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Juntos por Você. E eu recebo o meu amigo médico, Dr. Márcio Krakauer, muito bem-vindo. Obrigado, Tom. Um prazer estar aqui com você. Contribuir para mais informação sobre diabetes, sobre saúde, sobre vida, né? No final é sobre isso que a gente fala. Bom, enquanto a gente fala de diabetes, para você entender de forma bem simples, o Márcio Krakauer vai desenhar para você em palavras o que acontece quando a gente deixa a glicose alta por muito tempo e não cuida do diabetes. Bom, primeiro assim, a definição, né? Diabetes é uma doença por uma falta de ação do hormônio chamado insulina, seja por falta total ou por falta parcial. E com isso a glicose pode ficar alta na corrente sanguínea. Essa glicose alta, ela é danosa para o organismo. Na verdade, os vasos sanguíneos eles não aceitam a glicose muito alta. Tanto é verdade que os vasculares, antigamente, faziam queimar vasinhos de varizes com glicose hipertônica, glicose em alta concentração, porque daí você destrói os vasos. Olha só. Então, a glicose muito alta e por muito tempo pode levar a algumas complicações. Eu faço uma analogia de uma cadeira de metal, por exemplo, na frente do mar, num apartamento na frente do mar. Se a mesma cadeira estiver numa cidade como São Paulo, que não tem mar, qual das duas vai estragar primeiro? A que está no mar ou a que está em São Paulo? Se for a mesma cadeira, qual é? A que está na frente do mar. A que está na frente do mar, porque ela está fazendo, todo mundo sabe, ela está sofrendo a ação da maresia. Ela sofre a ação de mais maresia, então maior a quantidade de maresia na frente daquela cadeira, e o tempo é o mesmo. Então, ela vai estragar primeiro. Essa é a analogia. A glicose muito alta, pelo mesmo tempo, e esse tempo é a nossa vida, pode começar a fazer dano aos vasos sanguíneos. E se esse vaso sanguíneo é afetado no olho, pode perder a visão. No rim, a nefropatia ou a alteração renal, nos nervos, no coração e assim por diante. Então, quem mede isso é a hemoglobina glicada, que vê quanto está alta a glicose e o tempo é a nossa vida. Então, quanto mais dentro da normalidade, melhor. Bom, e quando a gente fala então de uma doença que pode afetar nosso organismo como um todo, a gente está falando que a gente precisa prevenir, né? Para as complicações futuras de um diabetes não controlado ou de uma glicose alta no sangue. E aí a gente tem maneiras de prevenir, né, e cuidar da nossa saúde, além do controle glicêmico, olhar para a saúde de uma forma geral. E aí eu já começo dizendo de que forma, né, que a gente pode iniciar esse cuidado preventivo para não ter essas complicações ou reduzir a chance de ter essas complicações. Prevenir é uma palavra ainda um pouco forte para nós, mas diminuir o risco até 70%, 80% é possível sim, já está bem comprovado. O que a gente deve fazer é ter uma vida saudável. Eu acho que o grande problema da humanidade hoje é saber exatamente o que é uma vida saudável. Então, a gente tem uma vida tão fora de uma rotina adequada que quando você vai ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo, que a gente pede somente para ter uma vida saudável, parece que impacta tanto para a pessoa. Nossa, mas ele está pedindo para eu fazer isso. Sim, não é para quem tem diabetes, é para todos nós. Então, eu digo que tem 5 coisas, até tem 8, mas... Primeiro, comer direito, mas isso é muito tenso, né? Eu acho que aqui no canal vai ter uma apresentação mais focada na alimentação, mas comer direito é fundamental. Prática de atividades físicas, muito importante. Cuidado da parte emocional, é muito importante para todo mundo, não só para quem tem diabetes, obviamente, mas se tem algum problema, tratá-lo. Fazer terapia para quem precisa, é muito importante. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria. Quarto ponto é beber bastante água. Veja, isso independente de ter diabetes, é cuidado da saúde, né? E o quinto ponto, exatamente, é
cuidar da parte médica, né? De tomar medicamento, quem usa insulina, e da melhor forma possível. Então, se você tem esses 5 itens da saúde, e dormir direito. Na verdade, o sono é um dos itens também extremamente importantes. Não fumar, aí não é fumar pouco, e beber moderadamente. Então, você tendo essas linhas de cuidado, certamente você vai ter uma vida mais saudável e você vai evitar não só as complicações do diabetes, mas as complicações evitáveis da vida, das doenças, não apenas as do diabetes. Bom, o Dr. Márcio Krakauer já falou aí sobre não fumar, não beber. A gente vai falar sobre isso de uma forma mais aprofundada, mas antes eu quero dizer que o Juntos por Você é a união do canal Um Diabético e do programa de suporte a pessoas com diabetes, tipo você, da Roche Diabetes Care. O nosso objetivo é levar informação e educação em diabetes ao maior número de pessoas. Acesse o portal Tipo Você, que tem várias informações e histórias inspiradoras para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Então, fica aqui minha dica, não deixe de acessar, tá bom? Mas, Krakauer, quando a gente fala de cuidado, vamos pegar um tema atual, né? A vacinação, por exemplo. Quando a gente nasce, tem a caderneta de vacinação, aquilo a gente pode dizer que também é uma forma de prevenir, né, e cuidar da nossa saúde, independente de ter diabetes ou não, mas para quem tem diabetes isso é mais importante, né? Não sei se é mais importante, mas é fundamental. O que acontece? Eu acho que se tem alguma coisa que previne algo, é vacina. Né? A gente tem um estilo de vida muito bom, a gente reduz chance, mas vacina previne mesmo. Vacina previne mesmo. Então, se você é vacinado para todas as doenças do calendário vacinal, você provavelmente não vai pegar aquelas doenças, ou se você pegar, você vai ter uma forma mais branda, leve dessas doenças. E qualquer uma dessas doenças vacináveis, quando estão ativas, elas funcionam como ação contra a ação da insulina, fazendo com que qualquer tipo de diabetes, e não apenas do tipo 1, etc., o que usa insulina, fique muito descompensado, descontrolado a glicose por conta da infecção, seja ela qual for. Então, quando você se previne com as vacinas, você diminui a chance de ter essas doenças, ou da forma aguda, grave, e você vai prevenir uma fase da sua glicose muito elevada e descompensada. Então, a importância fundamental é por conta disso. Então, todas as vacinas são importantes, e as pessoas com diabetes, em especial, precisam ter suas vacinas em dia. A gente tem alguma vacina específica que é mais recomendada para quem tem diabetes? Não tem uma vacina específica. Mas, sobretudo, as pessoas com diabetes do tipo 2 e com mais idade, que têm mais chance de ter complicação das doenças que são vacináveis, por exemplo, pneumonia. Pneumonia é uma doença vacinável. Nós temos 2 tipos de vacina de pneumonia. E é preciso aplicar os 2 tipos, elas são complementares. Vacina de gripe anual, obrigatória. Obrigatória. Agora está entrando a vacina de herpes, contra o herpes zoster. Eu acho extremamente importante para idosos com diabetes, porque o diabetes, cuidado com essas palavras que eu vou dizer, mas modifica um pouco a imunidade. Isso é muito complexo de entender o que eu estou falando. As defesas do organismo da pessoa com diabetes que não é bem controlada são diferentes, elas estão mais suscetíveis a essas doenças. Então, não adianta tomar vitamina para isso. É preciso ter controle da doença. E as vacinas, se você tem um herpes, ele desenvolve o herpes zoster, que é uma doença grave, com uma dor fortíssima, a descompensação da glicose vai ficar muito elevada. E hoje nós temos essa vacina, que é muito importante. Então, todas as doenças, Covid, eu acho fundamental entrar no calendário das vacinas do Covid, vacina contra a influenza, que são gripes mais potentes. Todas essas vacinas que estão sendo ditas e que têm um calendário, inclusive o SUS absorve muitas delas, devem ser aplicadas dentro daquilo que é possível. E sim, a febre amarela. A febre amarela você precisa aplicar se você for viajar para algum lugar que é para isso. Senão, ela tem um certo risco, então aí precisa ser conversado caso a caso. Mas as vacinas, em geral, sim, devem ser aplicadas por todas as pessoas. Mudando um pouco de assunto, partindo da vacina para bons hábitos também de vida, o sedentarismo é um problema, né? E pode impactar diretamente o controle da glicose.
O sedentarismo é um problema mundial. Graças a Deus eu tenho visto cada vez mais as academias cheias, sem horário para a gente treinar. Eu estou achando muito bom isso nos últimos tempos. Talvez seja muito mais pelo culto ao corpo do que pela saúde, mas eu acho que não tem problema, porque pelo menos as pessoas estão lá para se exercitar. E vou dizer a você que no horário que eu vou está cheio de, inclusive eu, de pessoas mais experientes, até idosos. Vejo gente com AVC, que vem com andador. Eu acho brilhante isso, pelo menos onde eu frequento. Que é na hora do almoço, que é a hora que o pessoal vai, esse pessoal. De qualquer forma, o sedentarismo é um problema porque é o melhor remédio para diabetes, que é de graça, disponível, e as pessoas não usam. Precisa usar insulina, precisa usar remédio oral, precisa usar injeção. Mas exercício, atividade física, movimento é de graça. Põe um sapato, um tênis, anda na rua, abaixa a glicose. De graça, não precisa pagar para isso. Claro, se você estruturar, virar uma atividade física mais estruturada, um exercício, é legal. Mas as pessoas deixam de fazer algo que é fundamental para a vida. A gente pode dizer, então, que o exercício físico é a forma natural que consegue baixar a glicose, associado, claro, à medicação, ao tratamento? Pode. E vou te dizer que muitas pessoas com diabetes que não usam insulina, do tipo 2, por exemplo, e que têm o início da doença, conseguem pegar bem no início, muitas vezes só com uma alimentação boa e exercício, não precisa tomar nenhum remédio. Porque no exercício a glicose entra para dentro dos músculos sem necessidade da insulina. Então isso é fundamental. A pessoa consegue ter um melhor controle sempre. O exercício realmente, você é a prova viva, sei que você treina muito e sei como você fica assim, procurando ter o controle naquele dia, até porque vai ter queda de glicose, não é verdade? Sim. Então, acho que isso é fundamental para todos nós. Agora, falando também de outro hábito de vida, né, consumo de bebida alcoólica, isso impacta a saúde de uma forma geral? Para quem tem diabetes também impacta no controle da glicemia, mas qual é o cuidado que a gente deve ter, né, quando a gente fala de bebida alcoólica para quem convive com a doença? É um assunto polêmico, de certa forma. Eu não acho que a gente deva bloquear o álcool. O álcool, até certa quantidade por dia ou por semana, que é mais ou menos 30, 40 gramas de álcool para mulheres, 40, 50 para homens. O que é fácil de fazer a conta, é só pegar o X% de álcool que está no rótulo, multiplicado pelo volume que está ingerido. Então, por exemplo, um vinho de 10% de álcool, multiplicado por 150 ml, que é uma taça, vai dar 15 gramas de álcool. Então, fazendo essa conta e tendo uma dose baixa de álcool por semana, isso não vai impactar tanto na vida do ser humano. E pode ser um prazer, pode ser um momento de relaxamento, e o prazer e o relaxamento é um cuidado emocional que eu também já te falei. O problema está no excesso. Quando você tem o excesso de álcool, sim, aí você está comprometendo a sua saúde geral, pode levar a cirrose, esteatose, gordura no fígado, etc., doenças pancreáticas, e pode piorar muito o controle glicêmico. Até porque o álcool ele bloqueia a capacidade do corpo de soltar glicose que é armazenada no fígado e nos músculos. Então é fundamental não abusar do álcool. E quando a gente fala de cigarro, tabagismo? Acho que aí não tem moderação. Não tem. Cigarro é ruim sempre. Cigarro é ruim sempre. E as pessoas que fumam têm a total noção disso. E eu sempre digo o seguinte, cigarro sem diabetes provoca as mesmas complicações crônicas do diabetes. Leia a caixinha do cigarro. Eles falam lá, as fotos. Necrose, computações, infarto, AVC, derrame, doenças renais, doenças cardíacas. Ou seja, se você olhar na caixinha, todas as complicações do cigarro são iguais às do diabetes. E eu sempre falo que 1 mais 1, ou seja, cigarro com diabetes, não é 2, é 11. Então, você é exponencial a piora que o cigarro faz para o diabetes. Potencializa, né? Muito. Bom, agora eu quero te convidar para conhecer mais uma história no quadro Diabetes Tipo Meu. A história da Beatriz. Vamos acompanhar? Oi, tudo bem? Me chamo Ana Beatriz, tenho 35 anos, sou daqui de São Paulo, sou jornalista, tenho
28 anos de diabetes já, então já tem uma boa fase da minha vida com essa doença. Para mim nunca foi fácil, nunca foi uma doença que você fala assim, nossa, consegui viver agradavelmente, não. Mas a gente consegue levar. Um dos maiores medos que eu já tive na minha vida foi essa fase do ano de 2023, em que eu descobri que eu tinha retinopatia diabética. Eu sempre tive medo de ter, e aí eu tive que recorrer a vários setores, eu gravei muitas coisas para conseguir falar sobre isso. Então eu tive que lutar muito para não perder a vista, tanto é que esse olho aqui tá meio vermelho ainda. Eu tô num processo de recuperação. Eu vou ficar todo esse ano de 2024 recuperando ainda, e esse olho direito ainda eu vou fazer sessões de laser para não correr o risco de perder a visão. Esse é um dos meus maiores medos de diabetes. Acho que existe aquela velha frase, né? Melhor você prevenir do que remediar, porque o remediar vai custar muito mais caro. Bom, a história da Beatriz, que tem diabetes tipo 1, e ela traz um retrato aí que serve de alerta, né? A história dela. O que a gente pode comentar em relação ao que ela diz sobre o medo, né? Sobre a prevenção de complicações? Ela está dizendo perfeitamente bem. É melhor prevenir do que remediar, do que tomar remédio. Prevenir significa ter essa consciência desde o início da descoberta da doença. E aí você poder tomar todas essas atitudes que a gente está comentando aqui para diminuir o risco ou prevenir mesmo o aparecimento. Porque depois que aparece, por exemplo, a retinopatia que ela já tem que fazer tratamento e a chance de ela perder a visão começa a ficar maior. Então, a ideia realmente é essa, é tomar atitudes do dia a dia que reduzam a chance de chegar nesse ponto. E às vezes a gente fala sobre prevenir, reduzir o risco de ter complicações, mas para algumas pessoas essas complicações aparecem, né? E o que a gente pode dizer para quem já identificou uma complicação? Também não é o fim. Não, acalme-se. A gente sabe lidar com isso. A gente vai acolher, vai tratar o que dá, prevenir o outro olho, por exemplo, no caso, e se mesmo assim tiver um desfecho ruim, lidar com isso e conviver com isso da forma mais adequada que é possível. Tem muita gente que passa por isso e a gente tem uma rede de apoio muito grande para ajudar. Utilize essa rede de apoio, peça ajuda. Tem muita gente que sabe lidar com isso. Por isso é importante olhar para a saúde de uma forma geral, né? Fazer os exames preventivos para evitar chegar numa situação como essa. E se chegar, caso não consiga prevenir, tratar da melhor forma possível, porque a vida continua, né? É isso, a gente vai encerrando mais um episódio do Juntos por Você. Lembrando que é uma parceria do canal Um Diabético com o programa de suporte a pessoas com diabetes tipo você, da Roche Diabetes Care. Acesse o portal Tipo Você, que você vai encontrar várias informações sobre todos os tipos de diabetes e histórias para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Márcio Krakauer, muito obrigado pela sua participação. A gente tem mais um episódio para poder falar aí mais sobre diabetes, sobre tecnologia, o próximo. Espero por eles. Todo mundo para estar nos nossos episódios. É isso aí, gente. Boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau.